Hoje vamos falar de uma tecnologia, a tecnologia Cell Active, e que tem a ver com a gama Absolute, que é a nossa gama mais premium da marca. A pele deseja. Juventude. Beleza. O desejo sem fim de despertar a perfeição em você. A tecnologia avançada. A evolução da tecnologia inovadora após vários anos de pesquisa. Além de 2 inovações revolucionárias, mais 4 tecnologias principais da Atomy. Nasce o código Absolute, que paralisa o tempo da pele ao encontrar a proporção ideal de ingredientes de alta eficácia na natureza e proporciona vitalidade à pele. A tecnologia inteligência de transferência de cápsulas escaneia seu rosto para fornecer o código Absolute com precisão. A ciência por trás da tecnologia Absolute maximiza a vitalidade da pele. Descubra os segredos de uma pele perfeita em cada gota de Absolute Skincare. O avanço tecnológico da ciência Atomy vai além das expectativas. A pele deseja. A tecnologia avança. Absolute Toner. Absolute Ampola. Absolute Serum. Absolute Loção. Absolute Creme para os olhos. Absolute Creme nutritivo. A essência da mais avançada dermaciência. Paralise o tempo com Absolute. Atomy Absolute Skincare. Minha gama favorita. E aquela que na prática foi a minha primeira gama da Atomy. Então, foi com esta que foi lançada o primeiro produto com tecnologia Cell Active, mas não é o único produto que tem tecnologia Cell Active. Portanto, nós temos uma série, depois de ser lançado este kit Absolute, portanto, que já tem alguns anos, portanto, ele já está desde 2017, creio. A inovação que veio dentro destes frasquinhos começou a ser aplicada dentro de formulações de outros produtos da marca. E tudo o que diga Absolute tem esta tecnologia e tem os ingredientes, ou parte dos ingredientes que esta tecnologia traz. Portanto, estamos a falar das ampolas Synergy, do Spot Out da Absolute, da 24 Gold Mask, o Essence Sunscreen Absolute, os BB Creams. Ainda está aqui a fotografia de um que agora foi para reformulação, que era o Reset Balm. Temos também o bálsamo hidratante que está na Coreia, toda a gama Snow, as máscaras laváveis e o mist, o Oil Serum Mist. Portanto, há muitos produtos que têm os ingredientes que vamos falar hoje e a tecnologia que vamos falar hoje. E é uma tecnologia bastante premiada. Ela recebeu, na verdade tem aquela que se chama a coroa quádrupla, portanto ela tem vindo a receber prémios ao longo do tempo, e há um deles que foi inédito na indústria da cosmética, que é o prémio Rei Sejong, que é o prémio de melhor patente de inovação tecnológica da Coreia do Sul, que normalmente, que nunca foi atribuído a nenhuma cosmética, portanto ele normalmente é atribuído mais às marcas que têm a ver com tecnologia diretamente, não é? As Samsungs, as LGs da vida, etc., e não tanto à cosmética, e nesse ano foi a cosmética que recebeu o prémio, e aqui foi a Absolute Cell Active, portanto até agora nunca houve nenhum feito assim. Também recebeu o prémio Young Seal, novo produto de excelência, portanto há uma série de prémios
que esta tecnologia recebeu. Portanto, e foram sempre marcos, não é? Tipo o tal do primeiro da indústria cosmética, o certificado NEP, portanto, isto são prémios governamentais, ou seja, não estamos a falar de prémios de revista que nós nos candidatamos, portanto, isto acaba por ser prémios governamentais e temos o produto de classe mundial e vanguarda, e está aqui uma série de coisas. E é uma tecnologia com ingredientes que traz resultados. Sónia, está aqui uma frase que tu disseste no teu primeiro testemunho e o teu pescoço, que nós também vimos na sexta-feira, mas esta frase realmente marcou-me bastante, que era em 25 anos de estética nunca tinha visto um resultado assim só com cremes. E nós hoje espero conseguir passar a mensagem do porquê. E os resultados depois são evidentes, portanto, desde pessoas com melasma, com ruga, portanto, reparem, a Mónica, por exemplo, aqui, que é a fotografia do meio, ela usava há 2 anos. A fotografia lembrou-lhe como é que ela estava há 4 anos antes, o Facebook. Portanto, e aqui, apesar das fotografias terem 4 anos de diferença, ela na prática em 2024 usava a Atomy há 2 anos, usava a Absolute há 2 anos. E, portanto, são produtos que fazem mesmo a diferença, mas têm uma filosofia muito diferente daquilo que normalmente são os produtos que nós encontramos no mercado ocidental. Então, o que é isto na prática da tecnologia Cell Active e no que é que consiste? Portanto, a primeira ideia é que não se trata apenas de um ingrediente, não é? Portanto, nós estamos a falar. A tecnologia Cell Active é a forma como os ingredientes ativos são entregues e também depois na própria composição dos ingredientes. E é a maneira, portanto, ou seja, ela vai fazer com que os ingredientes fiquem estáveis e cheguem às camadas certas da pele para serem libertados gradualmente. E isto porquê? Porque quando nós aplicamos algo na nossa pele temos vários problemas. Portanto, um deles é os ingredientes se degradarem, por exemplo, a vitamina C oxida. Não é? Os peptídeos quebram-se, os extratos vegetais também oxidam, os óleos, não é? Oxidam, ficam rançosos. E a pele, por outro lado, é uma barreira física que é suposto impedir a entrada, a camada córnea do que é exterior e estranho à pele. E, portanto, a maior parte dos ingredientes ativos ficam à superfície da pele se não houver tecnologia específica para ela ir à parte da pele que verdadeiramente interessa fazer a ação, que é a derme, não é? Então, muitas das vezes os cremes de fábrica perdem muita eficácia alguns meses depois, ou até mesmo na própria colocação. Muitos ingredientes não chegam ao sítio onde é suposto e ficam na superfície, portanto a maior parte dos cremes que andam por aí é o que acontece, ou então tem uma libertação demasiado rápida, eles são todos libertados ao mesmo tempo, e na prática, ao invés de dividir isto por vários cafezinhos ao longo do dia, bebo os cafés todos de manhã. Portanto, e isso fica com muito estímulo inicial, não é? Portanto, muitas das vezes eles têm pouca ação prolongada. Então a tecnologia Cell Active vem para resolver todas estas questões e tornar o produto mesmo eficaz. Então a marca está a trabalhar aqui com três frentes, portanto, com a formulação em si. Portanto, ela não vai trabalhar com monoingredientes, portanto, ela faz uma combinação de dezenas de compostos bioativos que vão trabalhar por várias vias biológicas ao mesmo tempo. E, portanto, isto é como que, fazendo uma analogia, quando eu estou a querer fazer chegar um presente a uma pessoa, eu tenho que ter o presente certo, ele tem que estar bem embalado e de preferência que lhe seja entregue à porta, não é? E, portanto, é isto que a marca está a fazer. Portanto, ela escolhe as formulações, a forma como ele é guardado, portanto, em nanocápsulas específicas que conseguem atravessar a superfície cutânea e libertá-lo lentamente, e depois
com formas de os entregar no local certo e que ainda por cima são recheados com ingredientes que hidratam e reorganizam lipídicos, para aumentar a permeabilidade. Ou seja, este tipo de gama acaba sempre por dar uma sensação de hidratação muito, muito, muito grande. Pronto, este tipo de tecnologia pelos próprios. Portanto, então o que é que nós vamos encontrar? Naquilo que é a fórmula, na composição, como eu estava a dizer, são vários complexos botânicos, ou seja, não vai haver uma estrela, mas não, imagina, não vamos encontrar só niacinamida, que é muitas das vezes, por exemplo, para trabalhar manchas, mas vão juntar os antioxidantes, os peptídeos, os aminoácidos, as ceramidas, os extratos vegetais, as vitaminas e minerais. Ou seja, na prática é muito semelhante àquilo que é uma combinação de um medicamento. Pronto. Depois, na entrega, nós vamos ter que ter lipossomas, neossomas, microemulsões e nanoemulsões. Para quê? Para conseguir transportar os ingredientes da forma adequada. Pronto. E depois a questão da absorção de hidratação. E existem, na verdade, na formulação da Atomy, 3 códigos distintos. Ou seja, nesta Cell Active Skincare, que são o Brightening, o Lifting e o All Might, que é o chamado Todo-Poderoso. Já vamos explicar. E porquê é que existem códigos distintos? Porque o envelhecimento da pele ou seja, há várias coisas que contribuem para o envelhecimento da pele. Portanto, há vários processos em simultâneo e cada um deles vai envolver células, proteínas e vias metabólicas diferentes. Então, precisam de abordagens também diferentes. Portanto, e a resposta da Colmar, /Atomy, não é? Portanto, a Colmar é quem produz estes produtos, em vez de usar um único complexo Cell Active, não é? Portanto, foram desenvolvidos 3 códigos independentes e cada um é desenhado para um alvo biológico específico. E, portanto, nós vamos conseguir trabalhar quer a perda das firmezas, quer as manchas, quer as rugas, quer a perda, portanto, da elasticidade, renovação celular ou até mesmo a própria produção de colagênio. Portanto, e a marca a tecnologia vai trabalhar todas estas vertentes. Sendo que vai ter uma base, naquilo que é os princípios ativos, vai ter uma base comum a todas estas formas diferentes de trabalhar. Portanto, ela tem sempre princípios ativos em que vai transportar os ativos às camadas certas, tem sempre princípios ativos para reparação da barreira da pele, que na prática são princípios ativos idênticos ao da pele, por isso é que quando nós pomos os produtos com esta tecnologia parece que eles desaparecem logo da pele e que ficam muito comodamente na pele, que eles têm idêntica à composição da pele e depois têm 4 ingredientes premium para reforçar a ação neste núcleo base, que é o chamado EGF Plant-Based, que é o Epidemical Growth Factor, é o sistema Dormin, que por acaso está aqui proteína debaixo do EGF Plant-Based, mas não é esta, a proteína de lupina é o tramoso, o EGF Plant-Based é de outra coisa. Está aqui uma correspondência que não está certa. Depois temos o sistema Dormin, que tem a ver com a dormência vegetal, eu já vou explicar cada um destes, o fermentado de iosamite e ceramidas. Então, aliás, agora aqui é que tem sido proteína de lupina. Então, e há muito poucas marcas que usam este trio completo entre ceramidas, colesterol, portanto, esta parte da composição natural da pele. E estes 4 ingredientes premium, nós vamos aqui só falar um bocadinho mais sobre ele, mas ficou meio desfocado. Então, o Epidemical Growth Factor, em português FCE, derivado de plantas, isto é algo que vai ajudar a fazer a renovação celular.
Portanto, é uma tecnologia. Primeiro, estamos a falar de um tipo de ingrediente que vai ajudar, como eu estava a dizer, a fazer com que as células cresçam mais rápido, se reproduzam e dividam mais rapidamente, mas ele é feito totalmente à base de plantas. Até vos posso dizer, para depois quem for mais curioso poder ir investigar, até são feitos com uma parceria com uma empresa de Espanha, que é o Lipotru, em que faz a produção de uma forma que é de alta pureza, vegan, sem pesticidas, portanto, é uma questão mesmo de investigarem. São ingredientes mesmo de grau de farmacêutico internacional, é um ingrediente de alto custo, portanto, se vocês forem investigar, é óbvio que nós temos hambúrguer de carne premium e hambúrguer daqueles ultra congelados misturados com tudo e mais alguma coisa. Não estamos a falar da mesma coisa, mas se nós formos ver este ingrediente de alta pureza e um ingrediente deste de qualidade à base de plantas, vamos perceber que o custo de qualquer cosmético deste ingrediente tem custos altíssimos. Pronto. Então ele está sempre em tudo o que é a base do cell active, ou seja, todo, independentemente do código que for, se é do Brightening, se é do All Might, portanto, este faz parte do código base daquilo que é usado. Depois temos o Dormin, é uma tecnologia, neste caso ele vem dos bulbos de narciso, é uma tecnologia que vai suspender o envelhecimento da pele. Portanto, ela baseia-se naquilo que é um conceito de dormência celular. Portanto, ela em vez de forçar, neste caso as células, que é o fibroblasto, portanto as mais profundas, a trabalhar exaustivamente, que pode acelerar o seu esgotamento, ele vai sim abrandar a proliferação celular. E então isto vai, o que é que este ingrediente vai fazer? Ele vai, portanto, nós temos uma morte celular que é quando no ADN, portanto, no nosso ADN, quando as pontinhas do ADN, que são os telómeros, eles vão reduzindo, quando eles desaparecem, nós vamos embora. Portanto, basicamente é o nosso fim de vida. E o mesmo acontece a nível celular. Portanto, então o que é que faz o Dormin? Ele prolonga a espessura desses telómeros, prolongando a vida da célula, e portanto é um ingrediente de longevidade, tá bem? E suspende o envelhecimento, pronto, basicamente é isto. Portanto, depois temos ainda o extrato fermentado de osamite, que na prática este é um extrato que é retirado de uma metasequoia com mais de 100 anos, que se encontra no Parque Nacional de Yosemite, nos Estados Unidos. Portanto, e descobriu-se que esta substância também ajuda na frequência da renovação celular e que também é um potente suspensor de envelhecimento. Portanto, ele cuida também do nosso ADN e, portanto, também é usada nesta formulação. E depois temos ainda a proteína de tremoço, que ela é muito utilizada para efeitos de elasticidade e ela na prática ajuda a estruturar e a reconstruir a elasticidade perdida, tanto nos ligamentos da célula. Estes 4 ingredientes são 4 ingredientes de luxo que fazem parte daquilo que é o código base multicomplexo que é usado pelo Cell Active Skin Code. E depois, o que é que vai acontecer? Vamos ter variações. Temos a variação do Brightening Coat, e quando entramos dentro do Brightening Coat, além destes ingredientes base que já estivemos a ver, vamos ter ingredientes específicos para trabalhar a mancha. E então vamos ter ingredientes extra, que o único objetivo é que o objetivo
não é apenas clarear, é controlar todo o processo de pigmentação. Vou dar aqui alguns exemplos das plantas que vamos usar. O Hyloceros, Eclita, Camélia, Portulaca. A Portulaca são beldroegas, não sei se por acaso já tinham ouvido falar. A Eutúnia cordata, a Niacinamida, o artichoque, portanto, são algumas das plantas que são usadas. Estão a ver que isto é um absoluto cocktail de plantas e elas vão ter esta capacidade de controlar o processo da melanose, ou seja, de controlar todo o processo da produção da mancha, pronto. Porque, na verdade, há vários momentos em que nós temos que ter cuidado, ou seja, não é apenas dizer, olha, não produz melanina, não é? Portanto, há várias coisas que acontecem na pele para que a mancha ela seja visível. Portanto, tem que se produzir a melanina, ela tem que conseguir subir até às camadas superiores da pele, ela acaba por, para que haja essa produção da melanina, a pele precisou de uma inflamação inicial para sinalizar essa inflamação, e então, se eu conseguir trabalhar nesse processo inicial para não haver a sinalização, ela nem tão pouco é produzida. Então temos aqui várias etapas e cada ingrediente vai estar a trabalhar numa dessas etapas. Por exemplo, na fase da sinalização inicial. Portanto, o que é que a marca vai estar, o que é que esta tecnologia, o que é que estes ingredientes vão estar a fazer? Antes de produzir a melanina, não é? O melanócito precisa do estímulo, como eu estava a dizer. Ele normalmente é uma inflamação ou os raios UV. Então, o que é o Eutúnia cordata extrato? Que é um extrato de uma planta que é rica em flavonoides, e a Eclita prostrata, o que é que elas vão fazer? Elas vão como que bloquear essa inflamação ou ter a capacidade antioxidante suficiente para que corte esse sinal, ou seja, a pele já não vai ser sinalizada como a precisar de um estímulo de melanina, porque ela está a resolver na base o problema, por assim dizer. Pronto. Porquê? Porque ela vai reduzir o stress oxidativo, portanto, ela vai trabalhar sobre os radicais livres. Portanto, então, estas plantas, então, não vai ter necessidade de fazer essa sinalização porque está a resolver o processo inflamatório. Depois temos ainda a dormência celular, onde temos as tais dorminas, portanto, em que vão adormecer, que vai mimetizar a dormência das plantas para travar a proliferação celular indesejada, nomeadamente a dos melanócitos. Portanto, ou seja, ela vai colocar aquilo que serão os melanócitos hiperativos, a dizer, espera lá, não precisas de andar a multiplicar, portanto, controlando a pigmentação também na raiz. E um dos ingredientes-chave desta fase é extraído da pitahaya, é o Hyloceros undaio. Portanto, isto é extraído da membrana que separa a polpa do fruto da casca da pitahaya e é o pilar daquilo que é o complexo do Cell Active Brightening Coat, portanto, de branqueamento. Depois, a ação pós-tirosinase, ou seja, o que é isto? Ela é uma ação que vai bloquear a passagem de tudo o que são os melanossomas, portanto, para os queratinócitos, ou seja, na prática é o processo de subida da melanina para a pele para a zona da pele mais visível. E, portanto, se esse pigmento não conseguir subir, a mancha também não vai conseguir aparecer e ser visível. E, portanto, aqui o ingrediente-chave é a niacinamida, em que vai impedir a transferência dessas bolsas de pigmento para a superfície da pele, e o próprio chá verde, que tem muitos polifenóis com ação antioxidante e regularização desta
deste tipo de procedimento dentro da pele. E depois temos a renovação celular e eliminação do pigmento. Aqui entra a tal velocidade, portanto entra o EGF plant-based também, pronto, como é óbvio, mas entra também o ácido glicólico, ou seja, é as próprias cápsulas, as próprias nanocápsulas onde fica o complexo, porque esse sistema vai acabar por criar uma microesfoliação suave que vai ajudar também na renovação da pele. E, portanto, ele vai acelerar a forma como mais rapidamente as células se renovam e, portanto, se elas já estão carregadas de pigmento, vão acelerar por outras novas que não estão. Portanto, então também vai ajudar a reduzir a mancha. Portanto, estes ingredientes-chave, que na verdade é o veículo da microcápsula, está presente em todos os ingredientes e não só no brightening, tá bem? Portanto, ele está em todos os produtos que existem, porque é a forma como ele tem de entregar os princípios ativos. Pronto. Só a título, portanto, o que é que vai acontecer? Cada frasquinho da Absolute tem 1 ou 2 códigos distintos lá dentro, normalmente não tem os 3, e, por exemplo, na gama Absolute, aquela que tem o código para o brightening é o tónico, e temos na gama completa da Absolute, mas também encontramos o brightening noutros produtos. Onde é que está o brightening? No protetor solar Essence Sunscreen, no Spot Out, no BB Cream. Portanto, são os 4 ingredientes são os 4 produtos, e na ampola do Synergy número 1, portanto, que é a segunda que se coloca porque ela começa no código 0. Portanto, então nós conseguimos encontrar o código Brightening e nos produtos da Coreia ainda encontramos também, por exemplo, na gama Snow. Portanto, encontramos o código Brightening em vários produtos. Portanto, quando alguém nos pergunta o que é melhor para as manchas, e eu costumo dizer assim, olha, a base é no mínimo isto. Porquê? Porque dar tudo o que tem o código Brightening que tem nas diferentes fases de cuidado da pele. Depois temos o Lifting Coat, que enganei-me em alguns sítios pus firming, portanto, mas que tem a ver com a firmeza. E aqui já muda tudo. Portanto, o tipo de ingredientes que encontramos aqui são muito mais ricos em fitoestrogénios, portanto, em que vão regular aqui a questão das hormonas, e também estimuladores de fibroblastos. Portanto, eu pus aqui ao lado, que isto hoje, como tem coisas mais técnicas, é assim, o que é isto, o fibroblasto? Pronto. Então, na prática, é o mais comum na estrutura da pele, porque ele faz a sustentação das fibras, né? Portanto, é o que ela produz: colagênio, elastina, ácido hialurónico, que é o que dá firmeza e hidratação. São as células também que reparam tecidos danificados, formando a cicatriz. Aliás, quando nós nos cortamos ou raspamos, portanto, aquele líquidozinho que aparece depois, que se vai transformar, é isso mesmo, é o fibroblasto. E depois, em termos de estrutura, formam uma rede de suporte praticamente em todo o organismo. O que é que acontece com os fibroblastos? Se é jovem ativo, ele produz as proteínas estruturais. Se já não é jovem e ativo, transforma-se num fibrócito, ele acaba por ser envelhecido e entumecido e, portanto, tem baixa atividade. Portanto, o que é que acontece quando os anos vão passando? Os fibroblastos deixam de ser jovens e ativos e, portanto, uma forma de mantermos um aspecto de uma pele jovem é estimular os fibroblastos de maneira a que eles continuem também a trabalhar ou então a prolongar aquilo que é a sua atividade. Então, o tipo de ingredientes que nós encontramos no código Lifting, onde o alfa deixa de ser o melanócito e, na verdade, passa a ser indiretamente o fibroblasto, porque ele tem um caminho aqui pelo meio, que eu já vou falar mais à frente. Ele vai usar plantas que sejam estimuladores dessas células.
E aí temos o ginseng, Panax ginseng, temos a paeonia, portanto, o Panax ginseng é o ginseng coreano. Portanto, já percebemos porque é que o ginseng é tão visto como a planta da longevidade, não é? E daí ser um dos 3 suplementos premiums da Atomy. Temos a Paeonia lactiflora, o Narcissus, eu já vou falar um bocadinho mais destes dois, o Palmital, a Pueraria, a Cnidia officinalis, que tem um correspondente no nome chinês, que é Ligustin Shanxion, que é um dos ingredientes do MOIM, à semelhança da Paeonia, e depois temos colagênio hidrolisado e os cordyceps. Ou seja, tudo isto estimula a produção de colagênio, a elastina e a regeneração do tecido. Então, entrando aqui só um bocadinho pela rama em cada um destes ingredientes, vamos perceber que alguns são botânicos, outros estão aqui nos cogumelos e na biotecnologia. E dentro dos botânicos temos a Pueraria, que ela vai muito estar ligada aos receptores de estrogênio, e então o que é que vai fazer? Vai ter um efeito de poder potenciar o aumento do colagênio do tipo 1 e 3 e poder potenciar a produção de ácido hialurónico. Portanto, ela é como se enganasse a célula, ela liga-se aos receptores de estrogénios e dá-lhe o sinal do tipo, olha, tu estás a precisar de produzir isto, e ele produz. Portanto, ou seja, por isso é que os produtos que são feitos para peles envelhecidas não devem ser usados por peles jovens. A pele envelhecida já está a precisar deste estímulo. E, portanto, este tipo de estímulo é produzido na pele que necessita. Né? Portanto, Panax ginseng. O Panax ginseng, ele é fundamental para também ordenar. Ele é fundamental na síntese de colagênio, portanto, ele vai ajudar na síntese de colagênio. Portanto, ele dá-lhe um gatilho para que multiplique a síntese de procolagênio, que é o precursor da colagênio, e depois também vai reduzir uma enzima, que tem aqui um nome esquisito, que é o MPP1, que na prática isto é a enzima que destrói o colagênio existente. Então o ginseng aqui está a trabalhar em 2 frentes. Está a trabalhar na produção de colagênio e está a trabalhar naquela que vai fazer a destruição do colagênio. Pronto. Por isso é que o próprio suplemento, o ginseng, é muito recomendado, por exemplo, para fumadores. É muito recomendado para toda a gente, quase. Mas, por exemplo, quem tem pele de fumador, ela tem uma pele onde se vai degradar muito mais rapidamente. E então, a suplementação além de um bom sistema facial, a suplementação que vai ajudar, melhor. Portanto, melhor mesmo era deixar de fumar, mas não conseguindo, pode complementar com o ginseng. Para quê? Para manter a vitalidade da pele. Depois temos a Paeonia lactiflora. A Paeonia lactiflora faz parte do MOIM. Agora já vamos entender uma das funções do MOIM também, porque é que ela está aqui na formulação. Ela combate aquilo que se chama o inflammaging. Na verdade, o que é isto do inflammaging? É inflamação, são microinflamações crónicas causadas pelo envelhecimento. Eu mais tarde vou explicar isto um bocadinho. Então, a Paeonia lactiflora protege contra este stress oxidativo crónico e vai ajudar a que não haja senescência precoce. Esta coisa da senescência, eu vou só andar aqui para a frente, que é para ajudar
que é para ajudar aqui no coisa. Este, na senescência celular, o que é isto? É o chamado relógio biológico, ou seja, a nossa pele tem, as células vão se multiplicando, vão-se dividindo, criando células novas, não é? Mas há um limite para as células da pele fazerem isto. E então o que vai acontecer é que elas vão tornar-se naquilo que se chama células zombie, portanto elas param de funcionar. E ao pararem de funcionar, quer seja por encurtamento dos telómeros, quer seja por stress oxidativo, não é? Excesso de radicais livres, quer seja por danos de ADN por radiação solar, acumulado ao longo dos anos, o que vai acontecer é que este zombie, né, estas células zombie, têm um efeito muito nefasto na pele, porque elas geram uma inflamação crónica. E essa inflamação crónica é contaminante, ou seja, elas vão gerar aquilo que são enzimas que destroem ativamente o colagênio, e isso tem um efeito contagioso, ou seja, ela vai conseguir contaminar as células à volta, mesmo que estejam boas. Pronto, e então esta planta que nós estávamos a ver aqui atrás, a Paeonia, tem esse efeito, e evita que estas células tenham este tipo, que as células tenham este tipo de problema e comecem a causar envelhecimento. Portanto, estamos a falar mais de uma planta que ajuda a combater o envelhecimento. Por isso é que nós dizemos que o hemoime é também para longevidade. Portanto, o hemoime, o ginseng e o noni são 3 suplementos que deviam fazer parte da nossa vida. Pronto, o Cnidia officinalis, que é a Ligustum shanxiong em chinês, portanto a Cnidia é o nome em coreano. Ele tem um mecanismo de escudo do ADN. Ela, na prática, é um escudo protetor para o ADN do fibroblasto contra qualquer dano causado por radiação UV e radicais livres. Portanto, é aquela que vai proteger da radiação. Por isso é que também é muito bom tomar hemoime durante o verão. Portanto, além da proteção e de todos os antioxidantes que nós possamos tomar. Portanto, ele vai ter um efeito, portanto, vai proteger contra os danos do UV e das radicais livres e vai ter, novamente, vai fazer com que haja, portanto, ao evitar esses danos, a célula vai conseguir focar a sua energia na regeneração da matriz, portanto, da regeneração da pele e daquilo que é os fibroblastos, e na manutenção da elasticidade, em vez de estar a gastar recursos a reparar-se a si própria. Não é? Portanto, então, estão a ver que o que é que vai acontecer? Não é um ingrediente, estamos a falar de uma planta, por exemplo, o ginseng tem não sei quantos ginsenósidos lá dentro e tem mais antioxidantes e tem mais, portanto, estamos a falar de várias coisas que estão a trabalhar aos vários níveis da célula. Depois o narcisos, esse faz parte do tal dormine, da dormência celular, em que prolonga a vida útil e estabilidade do fibroblasto. Depois os cordyceps é um cogumelo, está bem? É um cogumelo adaptogénico, portanto estamos a falar de um fungo, que na prática o que ele vai fazer é um bioestimulador energético, portanto ele aumenta a energia disponível nas células, e como aumenta a energia disponível das células, ele também consegue aumentar a sua taxa metabólica e otimiza a velocidade de síntese da proteína na derme. Portanto, ou seja, ele acelera os processos de reparação cutânea. Portanto, o efeito aqui do nosso cogumelo. Depois temos ainda o palmitoil, assim é que é. Ele é conhecido por matrixil e na prática é um peptídeo mensageiro. Peptídeo significa que é um ligante, não é? Onde ele vai como que imitar os fragmentos de colagênio que o próprio corpo liberta, e então o corpo lê isto como um sinal de que o colagênio local está a ser destruído. E então ele, ao ler isto, tem uma resposta imediata, que é iniciar a produção de colagênio, elastina e fibronectina. Portanto, ou seja, ele vai estimular a produção de colagênio e elastina. Portanto, por isso é que quando nós estamos a usar este tipo de princípio ativo, ele vai fazer
vai fazer com que as células envelhecidas recuperem, de alguma forma, esta capacidade ou estimulem esta capacidade de produção de colagênio. E depois a própria formulação tem colagênio hidrolisado. Portanto, é preciso perceber que são peptídeos de baixo peso molecular. Ela não é apenas só colagênio, portanto, nós quando aplicamos topicamente os peptídeos, ele vai funcionar de duas formas. Ele primeiro serve como matéria-prima, que é no fornecimento de aminoácidos específicos, que são necessários para a produção do colagênio, que é a prolina e hidroxolina e hidroxiprolina. Mas depois também os fragmentos ligam-se aos receptores da membrana e desencadeiam um estímulo mecânico que induz a proliferação celular. Portanto, todos estes ingredientes estão a trabalhar para quê? Para a firmeza. Então nós mantemos tudo no mesmo sítio, tá? Portanto, e nós que vamos viver até aos 100 anos, queremos chegar aos 100 anos com tudo no lugar. Pronto, então, chegamos ao terceiro e último código, que é chamado All Might. Muitas das vezes nós abreviamos para cuidar das rugas, mas na verdade ele não é um anti-rugas. E está longe de ser algo para tratar rugas apenas. Na verdade, o All Might, quando traduzido, significa todo-poderoso. Portanto, é o código todo-poderoso. Ele é um código de longevidade celular. Portanto, ele tem ali uma série de plantas que vão trabalhar nos diferentes mecanismos de envelhecimento. E nós já tivemos aqui a falar de dois deles, a senescência celular, que leva ao processo de inflammaging, portanto, que é a tal inflamação silenciosa e crónica que destrói o colagênio e a elastina de forma contínua, e também vai trabalhar ao nível das células estaminais. Portanto, ela vai restaurar os canais de sinalização das células estaminais, que são aquelas células que permitem a cicatrização e a renovação da epiderme, portanto, as chamadas células-mãe. E temos ainda também aquilo que é a perda daquilo que se chama proteostase. Isto na prática a proteostase é um processo natural do corpo que regula o ciclo da vida, das proteínas das nossas células. E quando nós avançamos na idade, o proto é de proteína, a homeostase significa equilíbrio do corpo. Portanto, se há perda de proteostase, há perda do equilíbrio do corpo naquilo que é o trabalho com as proteínas. E então, o próprio envelhecimento causa colapso na produção e na reciclagem das proteínas essenciais, portanto, colagênio, elastina, etc. E então até sofrer com aquilo que é um processo que é a glicação, em que endurece as fibras da pele. Então, o que é que esta fórmula vai fazer? Vai proteger as proteínas e estimular a sua síntese correta. Portanto, vai estar a trabalhar em 4 frentes daquilo que é o processo de envelhecimento da pele para trabalhar na sua longevidade. Portanto, e este é um código que acaba por ser realmente interessante. Ele tem, por exemplo, na senescência, trabalha com 2 fermentos, por exemplo, com os fermentos e com a uitínia sonífera, em que reduz o cortisol, protege os telómeros, induz a autofagia. No inflaming temos a curcuma longa, que sabemos que é muito anti-inflamatória, que tem a curcumina presente na curcuma longa, bloqueia o interruptor principal da inflamação. Temos a centelha asiática, portanto, que é o princípio ativo mais usado e mais comum naquilo que é
a dermocosmética coreana, porque ela vai modular a imunidade cutânea e também acalma a inflamação neurogénica. E então estes ingredientes vão travar a destruição silenciosa do colagênio. E depois temos a parte da reativação e de recuperar o ritmo da renovação da pele, como se fosse uma pele jovem, em que temos os tais peptídeos o Epidermal Growth Factor à base de plantas, que são mensageiros que ordenam às células estaminais que se dividam, portanto, ou seja, nós continuamos a gerar células estaminais, e a laminária que protege o nicho das células-mães, quer com oligamentos, quer com açúcares. Depois, para a perda da proteostase, ou seja, para combater, não é, esta situação e devolver densidade e firmeza extracelular, temos os peptídeos que ajudam a produzir também colagênio, neste caso outros, o do tipo 1 e 4, estimulam a produção de elastina, e o beta-glucano, que hidrata em profundidade e ajuda a limpar as proteínas que estão danificadas. Porque muitas das vezes o que acontece nesta degradação estrutural da protease é que eles não sabem, ou seja, já não fazem reciclagem, portanto elas ficam lá tipo lixo. E isso acaba por ser bastante negativo também. Pronto, portanto, ou seja, a acumulação de lixo celular pode gerar doenças neurodegenerativas, é uma das causas que está associada, por exemplo, à doença de Alzheimer e à doença do Parkinson, e ainda o próprio envelhecimento cutâneo. Portanto, podermos trabalhar nesta vertente também é bastante bom. E depois há outras coisas que podemos fazer que não seja só para o cremes, nomeadamente suplementar, exercício físico, algum tipo de jejum intermitente, calor, tipo de sauna, portanto há coisas que aqui depois ajudam também neste efeito. Pronto, então são 3 códigos que estão a trabalhar de forma diferente naquilo que é a estrutura da pele. Estão a ver aqui ingredientes que seja tópico para reduzir ruga? Eles também existem. Também lá temos preenchimento de ruga. Mas, na verdade, o que nós estamos a falar é de um produto que trabalha com a idade da pele, com os processos biológicos, de maneira a que consigamos conservar até mais tarde a correta função da pele, não é? Portanto, sem perda de funcionalidades. Portanto, é isto que estes produtos estão a trazer, com extratos de origem vegetal, sobretudo, não é? Portanto, com plantinhas. Ora, se nós juntarmos todos estes ingredientes àquilo que é o sistema de entrega, que é um sistema de entrega único que foi premiado e patenteado, então temos um produto fantástico, porque vamos entregar os ingredientes ativos onde eles precisam de ser entregues. Portanto, nós estamos a falar de polímeros que têm os ingredientes ativos lá dentro, têm ligamentos, e vamos estar a falar de entregar esses ingredientes a níveis diferentes da pele e a tipos diferentes de células, que são aquelas onde eles supostamente têm que fazer efeito. E além disso, a própria composição das cápsulas, em termos daquilo que é os ingredientes, elas têm uma tecnologia que permite estabilizar não só ingredientes ativos solúveis em água, como ingredientes ativos lipossolúveis, e portanto consegue, a partir da microemulsão, combinar quer uns, quer outros. Então, no que é que acontece? Nós temos o princípio ativo numa cápsula com peptídeo, portanto com ligamento, que tem um código que se vai unir exatamente ao receptor da célula onde é suposto ser lançado. E, portanto, se nós estamos a falar de rugas ou do envelhecimento global da pele, eles vão se ligar a um determinado tipo de célula, por acaso não são os fibroblastos, são os queranócitos, já vou explicar porquê. Depois, se estivermos a trabalhar a elasticidade,
assim, se estivermos a trabalhar no todo-poderoso, vai ser aos fibroblastos. Se estivermos a trabalhar no Brighting, ou seja, a parte da coisa vai ser aos melanócitos. Portanto, eles vão ter vários tipos de ligante, têm tecnologia cell active de base, portanto, aqui por acaso o que aparece neste gráfico no meio é tudo base, são os ingredientes que aparecem na base, e depois tem o receptor que vão se ligar ao tipo de célula em que precisa. O que sim acontece é que mesmo, por exemplo, os ingredientes de base que estão dentro do código Brightening têm proporções diferentes dos ingredientes da base que estão no código Almighty. Portanto, apesar dos ingredientes de base serem os mesmos, eles depois têm proporções diferentes consoante também o objetivo do código que está a ser usado. Pronto. Depois, em termos de sequência de uso, isto aqui ficou mal. E como é que isto ficou assim? Tenho que corrigir isto. Bem, em termos de sequência, desculpem, saí da apresentação sem querer. Em termos de sequência de uso, o que é que vai acontecer? É que isto tudo é, ou seja, há uma sequência de utilização por algum motivo. E eu vou, e este vai ter que ser corrigido, porque eu tinha isto bem, mas depois, quando me construir um slide, não ficou bem. Pronto, então o que é que vai acontecer? O código Almighty, ele existe em três, por exemplo, dentro daquilo que é a gama Absolute, ele existe em três produtos. É os que estão aqui com o preto. É a ampola, que tem 30% de princípio ativo, é o sérum, que tem 20% de código Almighty, e é o dos olhos, que tem 20% de código Almighty. Ou seja, estes três são os que estão em força a trabalhar tudo o que tem a ver com os processos de envelhecimento da pele. Portanto, é o todo poderoso. Depois, o tónico tem 15% de princípio ativo com o código Brightening, ou seja, é fundamental estar presente em processos relativos à questão da mancha, do que seja tratamento de mancha ou recuperação por danos oxidativos. E depois temos a loção e o nutrition, que têm o código lifting. Agora, o que é que vai acontecer? O brightening, que tem a ver com a pigmentação, ele está a unir-se aos melanócitos, ou seja, ele está a ir à epiderme basal. O Almighty, em termos de longevidade, está a ir à derme profunda, ou seja, a ligar-se, vou aqui atrás, a ligar-se Almighty aos fibroblastos. Portanto, este é aquele que está a ir à derme mais profunda. Depois temos o lifting, que tem a ver com a firmeza, que tem uma série de princípios ativos que vão atuar também nos fibroblastos, mas eles têm que ter o transporte adequado para conseguir lá chegar, e por isso eles vão ser ligados aos queratinócitos, que é uma camada mais acima, que vai servir como a interlocutora para ele chegar ao seu destino e no tempo adequado. E então, a ideia da utilização conjunta desta gama, e por isso é que é uma gama com 5 passos, e não é um creme, não é? E ela existe assim, porquê? Porque ela está pensada para se usar sinergeticamente para tudo o que são os processos de envelhecimento da pele. Portanto, isto é uma gama de aging, não é? Portanto, é uma gama de andar para trás com o relógio. Então, ela está sempre a trabalhar, eu até me vou adiantar aqui primeiro, não, aqui. Ela está sempre a trabalhar, falta-me aqui um slide, está sempre a trabalhar em vários níveis. Portanto, ela está a trabalhar, portanto, a seguir ao tónico, por exemplo, nós vamos pôr logo a ampola.
não é? Com a pele ainda limpa e ainda úmida, está tudo certo. Porquê? Porque vai ser a forma mais rápida de chegar. 6 passos, se eu considerar 1, 2, 3, 4, 5, sim, 1, 2, 3, eu a contá-los. É o tónico, a ampola, o sérum, a loção, sim, são 6 e o protetor solar ainda são 7, mas pronto, tens toda a razão, Sónia. Então, o que é que vai acontecer? Logo a seguir ao tónico, nós estamos a acalmar as células, estamos a trabalhar a mancha, ainda com a pele limpa e ainda úmida, nós vamos logo colocar a ampola. E esta aqui vai logo aos fibroblastos, o alvo mais profundo, o sérum e a ampola são os que chegam lá. É a ampola seguida do sérum. Portanto, para que os ativos, e para esses ativos poderem atravessar a barreira, eles têm que ser aplicados antes de qualquer textura oclusiva, ok? Portanto, daí aquilo ter uma ordem específica de utilização. E o que é que isto vai fazer? Reconstrução de matriz dérmica. Pronto. Depois, o que chama-se aqui a emulsão é a loção. Portanto, isto é o que tem que estar, tem que trocar. E é só, aliás, a emulsão não é o creme dos olhos. E na verdade, o creme dos olhos aplica-se depois da loção, mas isso também tem outra lógica que eu não vou explicar aqui, vou explicar quando for a formação mesmo do Absolute. Pronto, o que é que vai acontecer? Tudo o que seja o lifting, está na loção e está no creme nutritivo. Portanto, são as texturas mais ricas e oclusivas e, portanto, quando é que eles são aplicados? No final, porque ele também vai ser, principalmente o nutritivo, ele que tem a maior percentagem de código lifting, vão se unir aos queranócitos que é na superfície da pele. E, portanto, quando nós estamos a aplicar as diferentes formas de colocar o produto, ele está a acoplar-se no sítio que é suposto ir e ainda não pusemos produtos que estão a entupir a passagem do outro, não é? Portanto, vai haver efeito tensor imediato, vai haver selagem, temos controle de pigmentação na origem, temos reconstrução da matriz dérmica e, portanto, quando usamos o kit como um todo, estamos a trabalhar no envelhecimento da pele como um todo e a cuidar para que ela se mantenha operacional mais tempo, sem inflamação, sem sinais de envelhecimento, com produção de colagênio, com produção de elastina e afins. E, portanto, na prática, a Absolute trabalha sempre, tudo o que seja as gamas da Atomy, e isto vem muito dentro daquilo que é o que trabalha sempre em 5 passos, em 5 grandes pilares. A forma como comunica com as células, portanto, usando peptídeos, que ordenem à célula o que produzir, não é? Tipo colagênio, elastina, melanina, energia, sempre proteção antioxidante. Portanto, estes são cremes ótimos para usar no verão. Portanto, neutralizam radicais livres e protegem o ADN de stress oxidativo diário. Sempre um pilar de reparação da barreira. Portanto, temos sempre ceramidas, colesterol, etc., em que reconstrói a composição lipídica natural da pele e selam a sua função protetora. Portanto, estamos a ajudar a pele a que ela mantenha os ingredientes lá dentro e seja protetora. A forma como se entrega, portanto, ela tem um sistema que trabalha, que tem a mesma linguagem que a pele para conduzir cada ativo à camada exata onde deve de atuar e ainda a longevidade celular, onde usa muitas fermentações, tanto fungos e também dorminho. Para quê? Para adiar esta forma daquilo que é o funcionamento senil assim, da pele e que elas consigam manter a vitalidade ao longo do tempo. Pronto. E estes 5 pilares referem-se em todas as formulações que encontram nos frasquinhos da Atomy que digam Absolute. Não só nos que digam Absolute,
com outro tipo de tecnologia, com outro tipo de ingredientes, mas na prática estão a trabalhar sempre estas linhas. E, portanto, este é quase como o ADN técnico da Absolute. Pronto. Podemos ir por outro caminho, eu não vou estar aqui a aprofundar, mas ainda fui investigar e também já percebi que a Atom, o Cell Active e tudo o que é a gama Absolute, ela não está a trabalhar só numa linha, não é? Portanto, nós quando temos uma marca que é de fitoterapia coreana, muito ginseng, tem poucos peptídeos. Quando vamos à Lancôme, muita biotecnologia aposta mais em fermentos. Quando vamos à Shiseido, muita imunologia cutânea para defesa e resposta imunitária da pele. Quando vamos à Estée Lauder, muito foco no ritmo circadiano e na biologia do tempo. SK2 muito na fermentação. E quando nós olhamos para o Cell Active, é um todo poderoso porque junta tudo. Portanto, ela faz uma abordagem muito profunda do ponto de vista integrativo. Portanto, e é esta uma das maiores forças de tudo que tenha esta tecnologia. E, portanto, é tudo que diga Absolute na marca.